Amém e amém. Os benefícios de servir a Deus. Eu quero estar lendo um texto para a gente usar como base. É um texto que eu faço menção dele nas mensagens, em muitas, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Está escrito assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Então esse é o texto que eu quero estar usando como base para a gente estar falando sobre os benefícios de servir a Deus. Sempre quando algo muito ruim acontece com a gente, nós somos tentados, né, a questionar: ó Deus, por que isso aconteceu comigo? Nós falamos sobre isso semana passada, na mensagem que falamos aqui sobre os caminhos de Deus para as nossas vidas. Então, nós estamos passando um tempo difícil, todos nós estamos passando, e eu sei que tem irmãos preciosos que talvez estão ainda com muito mais dificuldade nesse tempo, e às vezes a gente faz essa pergunta quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por um sofrimento: porque o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? E você sabe que muitas vezes nós somos fortemente assaltados pelo diabo, até em estar tentando a Deus, dizendo: será que realmente vale a pena servir a Deus? Porque eu procuro conservar a minha integridade, a minha fidelidade, mas olha como que está a minha vida, olha quantos problemas, quantas dificuldades, quanto sofrimento. E o texto que nós lemos é interessante, que ele diz que tudo sucede igualmente a todos, ao ímpio, ao bom, ao puro, ao impuro. Então quando nós lemos esse texto de Eclesiastes 9:2, quando a gente lê ele de uma maneira isolada e superficial, parece mesmo que não vale a pena servir a Deus. A propósito, tudo acontece a todos, ao ímpio, ao bom, ao que purifica, ao que não purifica. O próprio Jesus, ele disse em Mateus 5, no versículo 45, que o Pai, ele faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e ele faz com que a chuva desça sobre o justo e também os injustos. Então às vezes a gente fala: poxa, o tempo que nós estamos passando, todo mundo está sofrendo, a igreja está sofrendo, eu estou sofrendo também, talvez estou sofrendo mais do que muitas pessoas que não temem a Deus. Então será que realmente vale a pena servir a Deus? Tudo sucede igualmente a todos. Mas quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não se limita em apenas um versículo, embora que se fôssemos estudar este livro, o sábio Salomão estava falando de valores terrenos, por isso que ele equipara todo mundo nos mesmos sofrimentos. Mas enfim, a Bíblia não é apenas uma passagem ou um livro, porque quando a gente olha para toda a palavra de Deus, nós encontramos muitos benefícios em servir e em ser fiel a Deus. Se nós fôssemos compartilhar sobre todos os benefícios que nós temos em servir a Deus, nós ficaríamos a noite inteira falando e não esgotaríamos o assunto. Então eu quero nesta noite, acredito que o Espírito Santo separou essa porção para nós, falar pelo menos de 3 ou 4 benefícios em servir a Deus. Para você que está aí me ouvindo, que está passando um tempo difícil, como eu disse, talvez você está sendo fortemente assaltado pelo diabo, fazendo você tentar e dizer: acho que não compensa, não vale a pena ser fiel, servir a Deus.
Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra, e você vai entender, vale a pena ser fiel a Deus. Como nós cantamos, não importa as circunstâncias. Então eu quero falar sobre alguns benefícios de servir a Deus. E o primeiro benefício é aquele que está ali no telão. O primeiro benefício de servir a Deus é quando vem a tribulação. Gente, como é maravilhoso ser fiel a Deus, estar realmente arraigado em Cristo quando vem a tribulação. E de fato a tribulação, a dificuldade, o sofrimento vem sobre todos, justo e injusto, o que peca, o que não peca. Mas existe uma grande diferença quando vem a tribulação para aquele que serve e para aquele que não serve a Deus. E o que não serve a Deus, quando vem a tribulação, nós podemos acompanhar nesse texto que Jesus nos ensinou em Mateus 7, qual é o efeito da tribulação, do sofrimento, qual é o efeito da dificuldade. Olha só, mas quem ouve, Jesus está dizendo aqui em Mateus 7, 26, 27, nós estamos lendo na versão, na nova versão transformadora, diz assim: mas quem ouve meu ensino e não o pratica, ou seja, uma pessoa que não serve a Deus, que não dá ouvido à palavra, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então olha o impacto quando vem a tribulação, quando vem a luta, quando vem a adversidade na vida daquele que não serve a Deus, daquele que não dá ouvido à palavra de Deus. Diz a Bíblia que quando vem a chuva, a inundação, o vento, a casa ela cai. A revista e atualizada diz que a casa desaba, ela se transforma numa grande ruína. E quantas são as pessoas que ainda não abriram o coração para Jesus, que mesmo diante de tantas coisas ruins acontecendo nesses últimos dias, mas estão com o coração endurecido, não aceitam realmente se sujeitar a Deus, servir a Deus, mas que estão assim, a tribulação bateu a porta, o sofrimento veio e a casa está caindo, a casa está em ruína, a casa está, como nós lemos aqui na revista atualizada, desabando. Por quê? É a diferença quando a gente não serve a Deus. Quando vem as lutas, as dificuldades, a casa desaba. Agora olha a diferença quando vem o problema, a dificuldade na vida daquele que serve a Deus. Mateus 7, 24 e 25 diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, os que me servem, os que me obedecem, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a sua casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Aleluia. Bom, primeiramente é importante nós entendermos, como nós acabamos de ler, que as chuvas, as inundações, os ventos, de fato vêm sobre todos, vêm sobre o pecador e o santo, o justo e o ímpio, vêm sobre o que edifica a casa sobre a areia e sobre aquele que edifica a casa sobre a rocha. Mas, porém, aqueles que servem a Deus, aqueles que ouvem a palavra e praticam, diz a Bíblia, por mais que seja o vendaval, por mais que seja a tempestade, a casa não cai, a casa não desaba. Isto é maravilhoso, é confortante, é um grande benefício de servir a Deus, é um grande benefício em realmente atentar, em obedecer a palavra de Deus. Eu não coloquei aí, pastor, mas eu lembrei
quando eu estava no final, antes de vir para cá, repassando a palavra, orando, eu lembrei de Jeremias 17, a partir do versículo 7, que fala sobre aquela pessoa que serve a Deus, que é fiel a Deus, que confia em Deus. E o profeta disse, estou lendo Jeremias 17, versículo 7, bendito, feliz o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, as suas folhas estão sempre verdes. Olha só, no ano de sequidão, ou de tribulação, ou de angústia, ou de dificuldade, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Aleluia, aleluia. É a grande vantagem que nós temos em servir esse Deus. A tribulação, como veio na vida de todos, também veio sobre as nossas vidas, mas nós temos a promessa desse descanso, desta provisão. Nós temos a promessa de termos a nossa casa firmada sobre a rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma primeira e uma grande vantagem de servir a Deus. De fato, as aflições, conforme está escrito nos Salmos, muitas também são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. O segundo benefício que nós temos em servir a Deus é quando vem a tristeza. E convenhamos, irmãos, a tristeza também vem sobre todos. Todos nós, sem diferença, passamos por momentos difíceis. Ímpio, justo, pecador, santo. Então você é fiel, você serve a Deus. Daqui a pouco você recebe uma notícia de que um ente faleceu, de que uma pessoa que você ama foi diagnosticado uma doença rara, irreversível, e aí você se entristece. Mas existe uma grande diferença quando vem a tristeza na vida daquele que serve e daquele que não serve a Deus, daquele que é fiel e daquele que não é. Os que não servem, olha só esse texto, quando vem a tristeza na vida daquela pessoa que não serve, segundo aos Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Mas olha só a parte B, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então é interessante o texto, ele diz que a tristeza segundo Deus, ela opera o arrependimento na vida daquele que teme. Mesmo quando a gente erra, a gente falha, a gente se entristece, mas é para o arrependimento e não traz pesar. Tem uma versão que fala assim, e ela não traz pesar. Mas olha só, a tristeza do mundo opera a morte. Então uma pessoa, quando ela não serve a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso, quando vem o sofrimento, geralmente a morte começa a operar na vida dessa pessoa, e aí vem a solidão, vem a depressão, vem a angústia. Quantas almas preciosas, quando vem a tristeza, vem o suicídio. Almas preciosas, por quê? Porque não servem a Jesus, porque não conheceram Jesus, ou porque resistiram ao Pai do céu. Agora a tristeza vem sobre todos, então aos que não servem é isso, a tristeza opera a morte. Mas e os que servem? Como ele lida com a tristeza? Porque a tristeza também vem no coração daqueles que servem a Deus, daqueles que são fiéis. Jó é um exemplo disso, Davi, José e tantos outros. Então eu quero estar lendo um texto que vai nos ensinar como é que um cristão ou alguém que é fiel a Deus lida com o sofrimento ou com a tristeza. E o Espírito Santo me dirigiu a um texto do profeta Isaías, do capítulo 61. Nós sabemos que Isaías ele é tido como profeta messiânico. Então nesse texto ele estava profetizando sobre o ano aceitável, que é o ano da graça, esse tempo que nós vivemos. E ele disse o seguinte:
Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Olha só o versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a fazer o que? A consolar todos os tristes. A consolo para o povo de Deus, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de tribulação, a consolo. E o texto continua dizendo: a ordenar acerca dos tristes de Sião. Poderíamos aqui trocar essa palavra Sião para a igreja. Sião é um símbolo da igreja, né? E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, olha só, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Então são promessas que Deus tem para nós, aqueles que servem a Ele. Quando vem a tristeza, quando vem aquele tempo tão difícil, aos que servem, a promessa de alegria, de refrigério, de descanso em todo tempo, em todo tempo. Deus promete acerca dos tristes de Sião: eu vou lhe dar ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza. E eu quero dizer para você que me acompanha, que é um servo de Deus, alguém que teme a Deus, alguém que se esforça para andar segundo a palavra de Deus. Talvez você está vivendo um tempo de tristeza, mas eu quero dizer que nessa noite Deus há de derramar o óleo de alegria sobre a sua vida, sobre a sua vida. É promessa, nós temos promessa de alegria em todo o tempo. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Filipenses, os teólogos dizem que foi a carta mais alegre de Paulo, mas foi um dos momentos que ele estava mais sofrendo. E ele escrevia: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. E para os coríntios ele disse: é por isso que nós estamos sempre de bom ânimo. Por quê? Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque aos que são fiéis, aos que servem ao Senhor, a promessa de alegria, de descanso, de paz em todo o tempo, em todo o tempo. Há um texto do Evangelho de João que eu gosto muito, no capítulo 16, Jesus, ele sempre estava preparando os seus discípulos, dizendo que era necessário que ele fosse à cruz, que ele morresse pela humanidade e depois ele haveria de ressuscitar. Mas a Bíblia fala que os discípulos de Jesus, eles não entendiam isso. E em certa feita Jesus disse isso para eles, falou: olha, eu vou estar com vocês um tempo, mas depois eu não vou estar mais. E a Bíblia diz que eles se entristeceram, eles ficaram tristes, porque Jesus disse que não estariam mais com ele. E aí Jesus falou: olha, uma mulher, quando ela vai para o processo de parto, quando ela vai ter filho, ela sente muito essa tristeza, ela já esquece tudo isso pela alegria de ter um homem, um filho no colo. Assim será com vocês. E ele disse: olha, vocês vão ficar tristes e o mundo vai se alegrar, mas outra vez eu virei, e a alegria que eu colocar no coração de vocês, ninguém jamais poderá tirar. E o versículo 22 do Evangelho de João 16, eu não sei se está aí, pastor, João 16, 22, diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, Jesus dizendo aos discípulos: outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Irmãos, como é maravilhoso isso, é a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Aos que não servem, diz a Bíblia, a tristeza do mundo opera a morte, a solidão, a angústia, o desespero. Mas aos que servem, Jesus diz: a alegria que eu lhe der, ninguém poderá tirar. Não é o Covid-19, não é a crise, não é a economia, não há nada e ninguém que pode tirar a alegria que Jesus coloca no coração daqueles que servem. Vem tristeza? Vem, mas não cola,
em nossas vidas, porque Jesus, o Espírito da alegria, está na vida daqueles que servem. E há também um terceiro benefício que eu quero compartilhar com vocês aqui, de servir a Deus. Terceiro benefício de servir a Deus é quando as portas se fecham. E nós estamos vivendo num tempo muito tenso, aonde infelizmente as portas têm se fechado para milhões e milhões de pessoas em muitas áreas, profissionais, financeiras, abalando casamentos, famílias. Quando a porta se fecha, é aquele momento onde você olha uma situação e parece não ter saída, e isso também, convenhamos, vem sobre todos, vem sobre o justo, o injusto, o que peca e o que não peca. Mas também existe uma diferença, embora todos passamos por um momento como este, mas há uma grande diferença do que serve e do que não serve a Deus quando as portas se fecham. Então, os que não servem, olha só, os que não servem a Deus, quando lida com este tempo que as portas se fecham, olha o que acontece. Deuteronômio 28, versículo 47 e 48 diz assim: porquanto, presta atenção, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus. Então Deus está dirigindo a pessoas que decidiram não servir a Ele. Moisés estava escrevendo aqui para o povo de Deus, mas ele estava advertindo: portanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Olha, irmãos, é muito triste, mas é a palavra de Deus. Infelizmente, isso tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas. A porta se fecha, o inimigo, ele aproveita para fazer tudo isso, para trazer destruição. Então a pessoa passa a ter a falta de tudo, a falta da provisão, a falta da alegria, a falta da paz, a falta da saúde. Por quê? Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus. E a pessoa olha para um lado, olha para o outro e não vê nenhuma perspectiva de uma porta aberta. Mas a Bíblia faz uma diferenciação entre aqueles que servem a Deus, aqueles que são fiéis, e que nós entendemos que também temos tempos difíceis, aonde olhamos uma situação e parece que não vemos saída. Mas olha a diferença. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, o apóstolo João, ele escreveu, mas é o próprio Jesus quem estava ali falando para a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 8, a igreja de Filadélfia. E olha o que está escrito: conheço as tuas obras. E Deus está olhando para você, que talvez nesse momento está me ouvindo, e que está esperando Deus falar com você, porque você está vivendo isso. As portas estão fechadas, você não vê saída, e Deus olha para você e diz: eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia. Ou seja, eu sei que você tem pouca força, eu sei que o tempo é difícil, eu sei que você está passando por dificuldade, mas você continua me servindo. Então eu quero dizer para você: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Sempre haverá uma porta aberta para aqueles que servem a Deus.
Pastor, eu não estou vendo essa porta, mas Deus vai abrir os teus olhos e você verá. Existe uma porta aberta para aqueles que são fiéis a Deus, porque é promessa de Deus: eis que diante de ti eu pus uma porta que ninguém pode fechar. O governo não pode, a pandemia não pode. O profeta Isaías, ele disse algo maravilhoso sobre as portas que são abertas para os justos, para aqueles que servem a Deus. Olha só, Isaías 26, versículo 2, versículo 3 diz: abram os portões para os justos. Tem versão que fala: abra as portas para os justos, deixem entrar os fiéis, aleluia. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, ou seja, todos os que te servem, todos que são fiéis a ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, aleluia. Quantos benefícios para aqueles que são fiéis, para aqueles que servem a Deus. Como eu disse no começo, eu poderia ficar aqui a noite inteira lendo para você promessas e mais promessas que Deus tem para aqueles que servem a Ele, mas eu quero concluir aqui, falando do quarto, e hoje, é a porção que Deus tem para nós, do quarto benefício em servir a Deus. E o quarto benefício em servir a Deus é quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, e irmão, eu acredito de todo o meu coração que este dia está chegando, o dia que todos os joelhos vão se dobrar ao Senhor, e que toda língua vai confessar o nome do Senhor. Neste dia, que para mim é o principal, nós veremos com muita distinção a diferença entre os que servem ou os que serviram e não serviram a Deus, porque a verdade é que hoje nós somos contristados com muitas injustiças. É verdade, se você ler depois na tua casa os Salmos 49, o Salmo 73, o salmista fala de ver o ímpio e quase se afastar, porque ele falou: olha, parece que ele prospera e eu não prospero. Mas neste dia, quando o dia chegar, aí, irmãos, nós veremos a diferença do que serve e do que não serve. O profeta Sofonias, ele teve uma predição, uma revelação desse dia, e no capítulo 1, no versículo 14, é interessante que ele não profetiza apenas em relação à nação de Israel, mas ele depois amplia a sua profecia a todo mundo, e ele diz: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Esses dias eu estava lendo uma matéria onde um especialista, um estudioso, ele disse que o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia. E de fato, as coisas estão afunilando. O grande dia está chegando. Agora eu quero terminar essa mensagem, essa reflexão, lendo um texto que fala muito claramente sobre a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus naquele dia que está chegando. E para você que está aí me ouvindo, e que talvez você está passando por grande dificuldade, vale a pena você continuar fiel, vale a pena você vencer as setas e os dardos que o diabo lança, às vezes na tua mente, no teu coração, dizendo: Deus esqueceu de você. Não vale a pena servir a Deus, porque você já não se entrega ao mundo como muitos estão fazendo. Eu quero ler esse texto e nós vamos encerrar, para que eu possa orar e abençoar a sua vida. Nós vamos ler Malaquias, do capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18, e também vamos ler Malaquias 4, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim o texto, versículo 13, é interessante quando você lê, ou melhor dizendo, é importante quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, e entender o que Deus está falando, porque às vezes o profeta fala, principalmente nos livros proféticos, mas às vezes o próprio Deus fala através do profeta, e aqui é o próprio Deus que está falando
através dos lábios de Malaquias, né? Então está escrito assim, Malaquias 3,13, Deus falando: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: mas o que nós temos contra ti? O que temos falado contra ti? Versículo 14, olha o que Deus diz: vocês dizem, é inútil servir a Deus. Por isso que nós precisamos ter cuidado, irmãos. Às vezes no nosso coração a gente pensa e a gente alimenta, né? Ou na mente, né? A gente pensa e a gente alimenta. Eu não sei se vale a pena servir a Deus mesmo. E o diabo vai trabalhando, mas Deus, ele vê. E aqui a Bíblia fala que o Senhor, ele viu, ele ouviu. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Em outra palavra, parafraseando, o que adianta a gente servir a Deus? O que adianta ser fiel a Deus? Versículo 15: por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Está vendo aí, as pessoas não são fiéis a Deus, parece que prosperam mais do que eu, são mais felizes do que eu, conquistam mais fácil do que eu. É o que as pessoas estavam falando. Agora olha o versículo 16, agora entra em cena um grupo de pessoas que temiam a Deus, que serviam a Deus, e diz o versículo 16: depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Eu não sei, a Bíblia não registra o que eles falavam, mas de repente eles ouviram aquelas pessoas dizendo: olha, não vale a pena servir a Deus, olha como que está a nossa vida, o ímpio tem prosperado mais do que a gente. Mas a Bíblia fala que aqueles que temiam o Senhor começaram a conversar um com o outro, talvez dizer: rapaz, olha o que eles estão falando, nós vamos continuar assim servindo a Deus, nós vamos ser fiéis a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns aos outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Olha só, gente, foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Isso é muito lindo. Você que me acompanha, você está passando por dificuldade, tempo difícil, por conta dessa situação que nós estamos vivendo? Com todo carinho, não seja mulher de Jó. Se talvez você estava praguejando, murmurando, questionando, para com isso, seja um Jó. Ele deu e Ele tirou. Tudo que nós temos vem dEle. Louvado seja o nome dEle. Porque Deus, Ele escreve um memorial de tudo aquilo que a gente fala. E a Bíblia diz que foi escrito um livro como memorial na presença, acerca dos que temiam ao Senhor, dos que honravam a Deus, dos que eram fiéis a Deus. Agora olha só o versículo 17: no dia em que eu agir, aquele dia que nós estamos falando, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu quero dizer para você que me ouve, meu irmão, ainda que as coisas não estão dando muito certo para você, continue sendo fiel, continue servindo, porque um dia, como o próprio Deus está dizendo, nós vamos ver a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve. E concluindo o texto, capítulo 4, o texto continua dizendo, versículo 1: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que temem, que são fiéis, mas para vocês que acreditam valer a pena me servir, olha só, mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e
e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena. Pastor, não está fácil, mas continua sendo fiel a Deus. Olha, são inúmeras promessas que Deus tem para nós, não apenas no mundo por vir, mas aqui também, pela fé nós podemos nos apropriar e viver muitas coisas maravilhosas aqui, mas ainda que nós não vivamos no tempo que nós queremos, vale a pena, continue fiel, continue servindo.